Eu vou voltar agora ao vivo com o Ivan Lemos para que ele possa nos trazer a informação e qual é a situação do local neste momento agora, já em que o fogo acabou então sendo contido pelo Corpo de Bombeiros, apesar de muito trabalho que ainda continua no local. Ivan Lemos, é você. Como é que está a situação e a movimentação nesse momento? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia. O fogo foi contido mais cedo pelos bombeiros por volta aí das 9 e pouca da manhã, depois de 2 horas de incêndio, mas agora há pouco, assim que a nossa equipe chegou aqui, a gente pôde perceber que ainda há chamas dentro desta loja. O fogo já foi e voltou pelo menos 2 vezes. Os bombeiros foram lá, jogaram água para tentar apagar esse restante das chamas que continua aqui na loja, mas esse fogo ele vai e volta o tempo todo. Esse incêndio começou depois das 6 da manhã, pouco depois das 6 da manhã, nessa loja que vende, nessa rede de lojas, né, que vende móveis e eletrodomésticos, eletrônicos, aqui no centro de Maceió, bem no calçadão. Foi antes da loja abrir, portanto não tinha nenhum funcionário na loja. Quando os bombeiros chegaram, o teto da loja já havia desabado, as chamas estavam muito altas, por isso eles tiveram bastante dificuldade para poder tentar controlar esse fogo que eu disse que vai e volta o tempo todo. Lojas aqui ao redor foram interditadas, o comércio demorou a abrir um pouco aqui nesse trecho do calçadão do comércio, algumas lojas foram interditadas, a energia precisou ser cortada em alguns momentos aqui no centro. Algumas lojas já voltaram a funcionar, mas algumas continuam interditadas. Algumas lojas e também um prédio de 9 andares que fica bem aqui do lado dessa loja continua interditado. Ninguém pode entrar nesse prédio porque a Defesa Civil ainda vai fazer uma vistoria aqui para poder tentar identificar melhor o que está acontecendo. Nesse momento, uma retroescavadeira está tirando os destroços, parte dos destroços que já pôde ser retirados dentro da loja. Como o fogo ainda está acontecendo lá dentro, ainda não se pode tirar muita coisa. Tirou o que estava ali na porta e aí eles estão tirando com essa retroescavadeira e colocando dentro de um caminhão. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Bruno Protásio, que acompanhou tudo pela manhã, a reportagem completa sobre esse incêndio. Ele acompanhou o trabalho dos bombeiros. Vamos ver. O fogo tomou conta da loja em poucos minutos. A fumaça chamou a atenção de quem passava pelo centro de Maceió. O incêndio foi tão grande que até de bairros distantes foi possível ver a fumaça, como desta praça no Feitosa, a cerca de 5 quilômetros de distância. As imagens feitas de drone também mostram a proporção do incêndio que atingiu todo o estabelecimento. Mais de 30 bombeiros combateram as chamas. A fumaça saía até desta rachadura na parede. A maior concentração foi na parte de trás da loja, onde ficavam os móveis. Toda a estrutura foi comprometida e o teto desabou. A causa do incêndio ainda não foi identificada. A loja estava fechada quando o fogo começou. Ninguém ficou ferido. A área foi isolada e os estabelecimentos vizinhos não abriram por segurança. A Equatorial interrompeu o fornecimento de energia de 6 imóveis para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Conseguimos diminuir bastante as chamas. Agora o foco é só no meio, que agora a gente vai fazer o combate por cima, para depois retirar todo esse entulho, que é a grande dificuldade da gente. É esses entulhos da frente, que já vem uma retroescavadeira e vai auxiliar bastante para a gente fazer o rescaldo para controlar de fato. E os prédios vizinhos? Bem, isso quem vai dizer é a perícia. Quando a gente chegou, a parte de cima já tinha caído, né? O teto, o incêndio estava muito dantesco, a gente se concentrou em controlar as chamas. E os prédios vizinhos, capitão? Fizemos a verificação dos 2 prédios, não tem nenhum problema até o momento. Capitão, a loja tinha licença do Corpo de Bombeiros para funcionar? Bem, isso eu não posso informar, né? Porque é questão de outro setor do bombeiro. Meu setor é só o combate imediato. Esse trabalho deve levar muitas horas ainda. Não tem hora para acabar, só quando a gente fizer o rescaldo. Dano completo. A vazão é pequena desse hidrante? Não, ela está com a normalidade dela. Capitão, dano completo hoje. O mezanino que arriou, essa parte que arriou, ela compromete toda a estrutura da loja, pelo que a gente vê aqui, né? Sim. Qualquer incêndio dantesco, ele tende a comprometer as estruturas, né?
O trabalho do Corpo de Bombeiros segue com o uso da retroescavadeira para a retirada dos escombros da entrada da loja para que eles possam ter acesso à região central onde ainda há foco de incêndio. Depois será realizado o rescaldo e somente após o incêndio controlado é que a Defesa Civil vai poder dar um parecer através de uma perícia, principalmente sobre a estrutura dos estabelecimentos que ficam ao lado, para saber se as paredes foram comprometidas ou se demais estruturas também foram prejudicadas pelo incêndio. A gente já isolou aqui a área, a gente está fazendo um levantamento agora de um drone para poder a gente ver como é que está a estrutura por cima. Agora, é claro, a gente está recomendando que as duas lojas, num determinado raio de segurança, sejam também evacuadas. Totalmente evacuadas, enquanto ainda está acontecendo o incêndio. A falta de água poderá haver responsabilização criminal? Olha, eu estou sabendo, a gente vai primeiro apurar isso aí mais na frente, entendeu? Agora a gente não pode ter nenhum comentário a respeito dessa situação. Vamos primeiro agir, eliminar o risco, permitir que o Corpo de Bombeiros faça o trabalho deles. Depois do trabalho deles, a gente entra com a avaliação estrutural do que é que ficou danificado, o que pode ter sido danificado também nas estruturas das edificações vizinhas, expedir um relatório, e nesse relatório vai vir todas as informações que vocês podem agora questionar. Sobre o que já foi levantado nesse momento pela Defesa Civil, principalmente questão estrutural. Há um comprometimento. Inicialmente a gente já verificou que há um comprometimento da estrutura da loja que hoje está com o incêndio. A gente não tem ainda informações, vamos dizer assim, finais das lojas vizinhas, dos prédios vizinhos. Mas da loja que hoje, a gente está vendo aí o incêndio, ela já tem um dano estrutural. Isso aí já é certo. Tem que ser demolida, é isso? Bem, eu não posso ainda adiantar, mas geralmente, pela nossa experiência, nosso trabalho, quando há um dano estrutural como esse que foi apresentado de forma preliminar, a solução a eliminação do risco tem que ser através da demolição. Para você que está chegando agora no Fique Alerta, nós estamos ao vivo no centro de Maceió, onde uma loja pegou fogo hoje, pouco depois das 6 da manhã. Tudo foi destruído. Bombeiros ainda trabalham no rescaldo desse fogo, ainda há focos de incêndio dentro da loja e nesse momento está sendo retirada uma parte do que ficou destruído para poder facilitar o trabalho desses bombeiros e também da Defesa Civil dentro deste imóvel. Eu vou conversar agora ao vivo com o coordenador da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre, que está aqui do meu lado e acompanha todo esse trabalho desse incêndio aqui na loja no centro de Maceió. Bom dia, Abelardo. A situação de momento aqui, qual é? Ainda há fogo lá dentro e está dificultando o trabalho? A situação é que ainda há fogo lá dentro. Como há muito material que entrou em combustão, como vocês podem observar, é necessário que a gente faça a remoção desse material para que as equipes do Corpo de Bombeiros possam ter acesso ainda a uma área no interior da loja. Então o trabalho do Corpo de Bombeiros continua, a gente também continua ainda trabalhando, fazendo isolamento aqui da área. É uma área que tem assim, uma circulação de pessoas muito grande. Então, para que a gente possa realmente dar mais tranquilidade ao Corpo de Bombeiros fazer o trabalho dele, a presença da gente também aqui é importante. Já fizemos também a vistoria nos dois equipamentos, nas duas edificações vizinhas. Fizemos a evacuação, a interdição preventiva dessas duas edificações. Já fizemos também a orientação de alguns outros comerciantes da área circunvizinha, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, dar segurança ao comércio que ainda está aqui aberto. A gente vê aqui do lado esquerdo da loja que tem um prédio de 9 andares. Esse prédio vocês já conseguiram entrar nele? Logo cedo os engenheiros adentraram no prédio, fizeram uma vistoria preliminar, não identificaram nenhum dano e só fizemos a evacuação. E, é claro, a interdição temporária, a interdição preventiva. É claro que após 24 horas, quando o trabalho do Corpo de Bombeiros encerrar, é que aí sim faremos uma vistoria, que essa vistoria vai apontar as recomendações finais para essa ocorrência. Esse trabalho preliminar, então, mostrou por enquanto que não há risco nesses imóveis ao redor? Não há risco para os imóveis vizinhos, mas já nessa vistoria preliminar a gente já identificou, até por imagem de drone e tudo mais, que a infraestrutura desse imóvel aqui que pega fogo nesse momento já foi bastante comprometida.
para saber se esse imóvel vai precisar demolido, ainda precisam de pelo menos mais 24 horas até terminar esse trabalho e entrar melhor nesse imóvel. A metodologia, ela nos coloca que a gente deve fazer isso após 24 horas para que a gente possa realmente ter uma recomendação definitiva. Mas, pelo que já se observa, pelo que os engenheiros já identificaram, tanto aqui na frente como na parte de trás, vai ser muito difícil a recuperação do prédio. Muito obrigado, Abelor, pela entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, o trabalho continua dentro deste prédio, que ainda há focos de incêndio, e a Defesa Civil já afirma que esse prédio, numa inspeção preliminar, não poderá ser recuperado. Óbvio que ainda vai ser feita uma outra vistoria, mas de cara eles já identificam que esse prédio ele não deve ser recuperado. Eu volto com você, Wilson, nessa cobertura especial do Fique Alerta sobre o incêndio aqui no centro de Maceió. Muito bem, Ivan Lemos, muito obrigado. Obrigado também ao coordenador aí da Defesa Civil do nossa capital Maceió, Abelardo Nobre, falando sobre as informações. Eles já fizeram a vistoria nos 2 imóveis, né? Os que estão ao lado, colados com o prédio do Magazine Luiza, e até o momento não há nenhuma situação, mas eles vão olhar depois com mais detalhes. Mas o prédio que inclusive aconteceu o incêndio, que é o prédio do Magazine Luiza, né? Ele já está comprometido realmente, pelo menos foi o que os engenheiros observaram e viram. Claro que vão aguardar as 24 horas para que o prédio consiga voltar à sua temperatura normal, porque ele está com... O prédio passou por chamas muito altas, né? Um fogo muito intenso, e com isso a temperatura chegou a coisas absurdas, né? Tanto é que contorceu os ferros que seguravam o mezanino da parte de cima, e isso fez com que a parte de cima desabasse, causando ali todos aqueles entulhos, ficou aquele monte de ferros retorcidos com madeira, com muito mais. Por isso que o fogo continua. Enquanto nós estávamos ao vivo, nós víamos que havia fogo ainda ali, enquanto as pessoas estavam retirando ali dos escombros, os ferros retorcidos, havia um bombeiro, inclusive, jogando água e a fumaça acontecendo, porque no meio daqueles ferros retorcidos havia também a participação ali do fogo ainda em atividade, mesmo que em intensidade menor, mas aí o bombeiro está lá em cima para poder conter. Chamas muito altas que assustou todos os nossos queridos maceienses logo cedo, uma fumaça escura e tóxica, porque aí eles tinham colchão, eles tinham sofás, tecidos, né, eletrônicos, que acabaram todos sendo consumidos pelas chamas. Os motivos, inclusive, até o momento, nós não temos ainda, depois de 30 dias que a perícia será feita, depois de toda a limpeza. Esse é o momento logo no início em que os bombeiros tiravam, logicamente, alguns eletrônicos, tentando salvar, mas praticamente uma perda total. Graças a Deus é uma loja de departamento grande, com certeza deve ter seguro, né? E vai cobrir tudo isso, todo esse prejuízo, mas é um trabalho grande. A retroescavadeira entrou para poder trazer de volta para frente, inclusive, da loja, essas partes de metálicas de ferro, que seria muito difícil, porque o bombeiro estava tentando, logicamente, com a mão ali, serrar alguns ferros, mas isso levaria um pouco mais de tempo. Com a força da retroescavadeira, isso acabou acontecendo com mais tranquilidade. E tirando, logicamente, desses ferros retorcidos com que estava madeira, porque a parte de cima era a parte de crediário, era a parte de caixa, era a parte onde tinham, inclusive, as exposições dos apartamentos, dos guarda-roupas, mesas, sofás. E quando isso caiu, se juntou ao fogo de baixo. Então ficou mais difícil para o Corpo de Bombeiros ter acesso. Por isso que essa limpeza é importante, e agora tirando de todos esses escombros e aí descobrindo alguns pequenos focos onde o fogo volta com intensidade por conta da temperatura, e o Corpo de Bombeiros está contendo ali as chamas nesse momento.